Olá, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos, né, ao nosso tratamento, ao nosso olhar, né, para os relacionamentos, né? Claro que eu vou trazer aqui um pouco, né, para a gente olhar, né, para a gente expandir a nossa consciência, para a gente, conforme eu for falando, você ouvindo, você pode falar, opa, acho que isso faz todo sentido, deixa eu olhar para isso, né? Enfim, nós estamos aqui num tratamento no grupo. Então, a gente está fazendo de uma forma coletiva, porém muito responsável e também, né, com muita amorosidade, né, para todos vocês, tá? Então, o que eu queria trazer hoje, né, de abertura, né, é uma aulinha um pouquinho mais ampla, tá? E que eu gostaria de compartilhar aí com vocês, né? Então, algumas pessoas, elas querem encontrar ali um parceiro, né? Elas querem se relacionar, né? Deixa eu arrumar aqui as coisas. Então, eu vejo, né, que algumas pessoas querem se relacionar e não conseguem. Outras, elas conseguem se relacionar, né? Do nada, né? O outro parceiro some, desaparece, que é também o famoso dedo podre para relacionamentos. Outros estão num relacionamento, mas encontram dificuldades, né? Brigas, discussões, enfim, não tem aquele equilíbrio dentro do relacionamento. Então, cada pessoa vai passar aí, né? Por uma situação, por um aspecto, né, por uma situação que é necessário na vida de cada um de vocês. Por isso que eu estou passando é diferente do que você está passando, é diferente que o outro está passando, né? Então, quando nós iniciamos ali um relacionamento, a gente inicia com qual energia? A gente inicia ali, né, com a energia de que vai ser mil maravilhas, né? Que a gente vai levar só ali o amor, né? Enfim, e de começo realmente é assim, porque todo mundo esconde, nós escondemos o real verdadeiro ali do que acontece, né? Mas quando nós levamos o nosso amor, a gente leva junto também o quê? Os nossos padrões, né? Todos os nossos padrões que estão ali com a gente. Então, quando, né, vamos supor, uma mulher, ela leva os padrões inconscientes do sistema dela, assim como com quem ela está relacionando, traz também o dele e vice-versa, porque temos homens aqui no grupo também, tá? O padrão, né? Um padrão, ele vai atrair o outro, né? Ele vai atrair o padrão que se encaixa no mesmo nível e na mesma frequência do inconsciente de cada um. Então, vamos supor que uma mulher, ela vem ali do padrão do sistema familiar dela, cujo a repetição, os fatos, os acontecimentos são assim, a maioria das mulheres ou todas as mulheres, elas têm muita dificuldade para relacionar e quando se relacionam, né, elas são traídas, são largadas, enfim, o relacionamento ele não vai para frente. Isso vice-versa, tá bom, homens? Tem homens também que vêm de um padrão assim, né, que não consegue ali se relacionar, tá? Mas só para vocês entenderem. Então, que tipo de homem ela vai, né? Ela vai atrair, né? Cujo aquele homem dentro do sistema, do padrão do sistema deles, é, traem, são acostumados a trair, entende? Hum, isso, o que que quer dizer isso, né? E aí você termina, às vezes, o relacionamento, e aí você começa um outro, você passa pela mesma situação, né? E o que seria isso? Realmente para a gente olhar para isso. Por que eu estou nesse ciclo de repetição? Por qual motivo eu não estou encontrando homens, né, disponíveis do jeito que eu acho, né, que é um relacionamento? Então, ele é um convite para a gente poder olhar, né, como que foi os padrões ali das mulheres ou como foi o padrão dos homens, né? E nós podermos aí hoje, com toda, né, os nossos estudos, né, com toda essa disposição que a gente encontra de assuntos na internet, a gente pode ali parar, né, e olhar, ressignificar ali algumas coisas, né? Então, por isso que é muito importante olharmos aí para os nossos padrões, né? O outro, ele vem trazer para nós, né? O outro, ele vem como se ele fosse um espelho, né? De tudo o que ninguém viu antes, né? Do que não foi visto, modificado, mudado. E teve ancestrais nossos que conseguiram fazer algumas mudanças,
né? Com o que tinham, com o que puderam, com quem conheciam. Outros, né, vieram na porra louquice e eu não quero isso e já mudou e foi, né? Isso não quer dizer que foi fácil e que tudo ocorreu bem, mas isso é um outro assunto, né? Mas eu tô falando dessa força, dessa coragem, porque muitas vezes a gente fica ali estagnado, né? A gente fica totalmente estagnado e às vezes a gente coloca a culpa, vamos supor, eu como mulher, eu posso colocar a culpa nos homens e os homens podem colocar a culpa nas mulheres, entende? Então é muito mais fácil, às vezes, eu ficar aqui e falar assim: homem não presta, porque todos os homens traem, porque todos os homens enganam, porque todos os homens saem para jogar futebol, beber e não quer saber de mim, de mulher, não quer isso, não quer aquilo. E vice-versa, os homens também, né? Porque hoje em dia as mulheres são isso, porque hoje em dia as mulheres são aquilo, e por aí vai. Não vamos entrar muito em questão sobre isso, mas creio que deu para vocês entenderem, né, um pouco, né, dessa dinâmica. Então, em vez da gente olhar para a gente, olhar para os nossos padrões, olhar ali o que, que eu estou atraindo, né? Eu prefiro sentar e meter o pau no outro, né? E aí, falando um pouquinho das projeções, que eu quero conversar um pouquinho também, né? Trazer essa consciência, né, para vocês. Então, se eu levo, né, os meus padrões que estão comigo, né, minhas dores, traumas, enfim, tudo, né, se eu levo isso, o que não foi resolvido em mim, né, quando criança, quando nesse crescimento, enfim, quando eu olho para o meu parceiro, o que que eu vou enxergar? Eu vou enxergar o que está dentro de mim. Eu vou enxergar as minhas dificuldades. Eu vou enxergar os meus traumas e minhas dores, né, e por aí vai. O meu parceiro ou a minha parceira vai servir como espelho. É difícil a gente entender isso, é difícil a gente perceber isso, é difícil a gente aceitar isso. Mas se você parar com calma, você vai ver que faz total real sentido. Talvez através, né, desta informação e de alguns exercícios você pode chegar, né, a olhar para isso, a observar algumas coisas, né, disso que a gente está falando, né? Então eu vou enxergar nele ou nela a minha percepção de realidade, alinhada com os meus padrões. Lembra? Se o meu padrão vem de traição, possivelmente vou atrair pessoas que têm o padrão deles de trair, entende? E a conexão, ela é feita, tá? Se eu projeto a minha dor e ele, as dores dele, ou vice-versa, o que que vai acontecer? Eu trago minhas dores, né? E ele traz as dores dele, né? E aí? Acusações, desentendimentos, brigas, separações, enfim, aí vocês já sabem, todo o repertório, né? O que é certo, né, para ela, não é para ele. O que é uma verdade para ele, não é uma verdade para ela. Entende? Então, cada um vem com os seus padrões diferentes, traumas e experiências diferentes. E o outro desperta em mim o que está no meu inconsciente. Então, eu acabo culpando o outro por coisas que estão em mim e não resolvidas. É bem difícil entender, eu acho, né, essa parte. Eu demorei bastante, né? E eu falei assim, eu vou levar essa parte, essa aula, né, para o pessoal sentir de vir compartilhar, mas às vezes não entra muito na cabeça, imagina, né? Eu vou entrar num relacionamento e eu quero bem. E aí vem uma pessoa e me trai, né? Então ali já tem a lei do dar e receber já, né, totalmente ali abalada, né? E aí nós temos o padrão. Mas eu não paro para olhar o meu padrão e eu não paro em nenhum momento para entender isso. Que sou eu que estou atraindo isso. É difícil a gente conseguir entender. No primeiro momento a gente vai culpar o outro, a gente vai xingar, vai querer matar, vai querer, vai querer fazer de tudo, se vingar, né? Trazer a vingança. Só que às vezes a gente passa por tudo isso, né? Acontece essas brigas, se separam, e aí quando a gente entra no outro relacionamento, né? Possivelmente esse relacionamento ele venha também com o mesmo padrão, né? Então, eu já atendi mulheres que falam para mim, Carol, não sei o que acontece, eu entro num relacionamento e sou traída, vou no outro relacionamento e sou traída, os homens não prestam, os homens isso, aquilo, e patatá, os homens são iguais, e aí começa. E aí, quando a gente vai ver, né,
olhar ali, né? Como que é a história da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, a gente vê que tem uma repetição bem grande, né? Isso é uma pequena parte que eu estou trazendo, né? Tem o equilíbrio entre dar e receber, enfim, a gente pode levar isso daqui para várias coisas, mas eu acho que fica mais fácil, né? A gente, primeiramente, olhar para essa parte. Eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar os meus padrões, eu preciso olhar o que eu estou repetindo, né? E que tipo de pessoas eu estou atraindo, que tipo de repetições de histórias estão acontecendo, né? Então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar, porque eu sei que é um assunto, é um assunto meio delicado. Então, quando uma pessoa atrai outro indisponível. Vamos supor que eu atraí uma pessoa que sai muito com os amigos, bebe, vai para churrasco, né, não me convida, não está ali disponível no relacionamento, ou pessoas que trabalham demais, ficam no trabalho, né, se doam no trabalho, enfim. E também não está disponível, né, só pensa o tempo todo, o mais importante ali é o trabalho, né, as coisas dele. Tá, ele está indisponível, correto? Vocês acham que esta mulher que entrou nesse relacionamento também está disponível? Vocês acham que ela está disponível? Com certeza não. E quando não estamos disponíveis? Né? Quando nós, cada um, tá? Porque são histórias compatíveis, né? Ambos, cada um olhando para trás do seu sistema. Então, eu, em vez de olhar para a vida, para frente, para um novo relacionamento, para, enfim, olhar para a vida, ir, fazer, acontecer. Não, eu me viro e eu estou de olho no meu passado. Estou de olho nos meus pais, né? Isso inconsciente, tá, pessoal? Né? Isso a gente precisa fazer as dinâmicas, né? A gente pode, através de exercícios, conseguir saber isso, para onde a nossa alma está olhando, quais as questões ainda, né? Então, aqui nós estamos num grupo, por isso que eu estou trazendo uma pincelada para vocês entenderem, né? Muitas vezes que nós estamos atraindo também. Por quê? Porque tem coisas que precisam ser olhadas ainda, né? Então, se eu estou olhando para trás e ele está olhando para trás, lá no sistema dele, nós estamos disponíveis, nós vamos se olhar, né? Nós vamos interagir, digo, verdadeiramente, nós vamos olhar para a vida, nós vamos construir juntos, nós vamos formar um novo sistema juntos, uma nova família juntos, né? A gente pode acontecer, claro que pode. A gente vê muitos casais por aí que ou a mulher se doa demais, ou o homem se doa demais, ou um se doa de menos, é aquela falta de equilíbrio do dar e receber. E aí um fica sobrecarregado e ali vai patinando e fica por anos, né? Aí já é uma outra questão. Às vezes não tem a força para olhar para aquilo, para ressignificar, enfim, deixa eu olhar desde o começo o que precisa ser olhado para a gente conseguir ir se alinhando todos, né? Então, ou partem ali já para uma separação, né? Como eu falo. Então, às vezes, o separar é mais fácil naquele momento, né? Lembrando que cada caso é um caso, né? A gente está conversando aqui sobre esses padrões de indisponibilidade. A gente tem aí assuntos mais pesados, mais densos, que não é o caso aqui. Creio que esses assuntos, eles são assuntos para serem tratados individualmente, tá bom? Então, eu estou trazendo aqui o que é leve para a gente, o que a gente consegue olhar, o que a gente consegue ali dar um novo olhar, tá bom? Então, não estamos disponíveis. Estamos olhando lá para o nosso passado, estamos olhando lá para a nossa infância, né? Então, a mulher, ela não está disponível, ele não está disponível, né? Isso, os dois olhando para o passado, olhando lá para a infância, olhando para fatos e acontecimentos lá, isso no inconsciente, né? Só quando a gente entra ali nas terapias, enfim, a gente consegue ter esse olhar para onde a gente está olhando, né? Então, dando agora um exemplo, né, para ficar um pouco mais fácil, para vocês entenderem. Então, imagina essa mulher olhando para trás, e aí a gente vai olhar para a história, né? Isso pode ser numa sessão, numa terapia, pode ser na mesa, enfim, né? E pode ser vocês mesmo, né? Eu, muitas coisas eu fui vendo lá e lendo, e fui falando, nossa, o padrão familiar meu é esse, né? Em nenhum momento foi isso que eu vi numa constelação, embora depois eu tenha constelado, claro. Mas vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Então, quando essa menina que olha para trás, ela era criança, tinha a mãe, né? Tinha a mãe e o pai. Beleza. O pai, ele trabalhava demais, né? Então, era um pai indisponível na família. Quando ele chegava em casa, essa menina, ela ficou o dia inteiro esperando o pai para brincar, para, né? Para sorrir, dar risada, enfim, para ficarem juntos. O pai trabalhou muito, cansado, fica indisponível.
né? E aí, às vezes, entra final de semana e pode ter aí, enfim, cada caso é um caso, mas só dando exemplo. Às vezes pode ser um pai que está no alcoolismo, ele está indisponível, né? Ou então um pai que ele só sai com os amigos e ele não está dentro de casa, ele está indisponível, né? Então, a criança, ela tem ali uma perspectiva, uma percepção, ela quer a presença da mãe e do pai, né? É, que muitas vezes também não estão disponíveis, entende? Né? Então, não tem ali a presença. E aí eu trago isso para minha vida adulta, né? Porque eu vivi isso, né? Eu tive isso como um padrão, né? Até os 7 anos a gente está em formação, então tudo que a gente vive, tudo que a gente percebe, né? Participa, tudo, aquilo passa a ser uma verdade para gente, passa a ser um padrão, né? E aí eu me torno indisponível. Eu me tornando indisponível, quem que eu vou atrair? Homens indisponíveis, né? Com certeza, homens indisponíveis. E lembrando, né, que a criança, ela não vê, né, as coisas como realmente elas são. Ela vê da perspectiva dela, né? Por isso que isso causa todas essas oscilações. Então, né, a criança ela recebeu um nível pequeno de atenção e ela vai receber um nível pequeno de atenção, talvez ali do parceiro, né? E aí essa mulher, ela vai achar que é o parceiro dela que está errado, né? No entanto, é a criança sofrida, a criança dela, né, projetando isso no parceiro. Deu para entender um pouco sobre? Então, né, só para complementar, nesse caso, né, qual que foi a solução? Né, essa criança olhar para o pai e fazer toda ali uma resolução, trazendo também para o consciente ali, né, da cliente, ela como adulta, ela tomando ali também a criança dela, né? Enfim, todo esse entendimento. Então, é uma dinâmica dela com o pai, com as falas, com uma constelação, enfim, né? E amarrando, né, também ela adulta tomando a criança, tomando posse e entendendo todo esse fato e acontecimento. E também dinâmicas de olhar para a vida, depois de tudo isso, né? Olhar realmente ali para a vida, estar disponível para a vida, estar disponível para o novo relacionamento. E aí, quando a gente passa a entender isso, né? A gente faz, né, esse trabalho, né, de olhar com o pai, entender que o pai foi como foi, que é do jeito dele, que eu projetei como criança ali algumas coisas, né? E, enfim, todo esse trabalho feito, né, a gente pode passar a olhar, né, para o nosso parceiro, né, entendendo que aquilo não é dele, né? Olhando que aquilo não faz parte dele, que aquilo é uma projeção minha nele, entende? Com certeza ele também vai ter as projeções para serem olhadas ali, né? Então esse é o trabalho maravilhoso. Como eu disse, cada caso é um caso, a gente tem histórias aí bem fortes, né? O exemplo de traição, e aí para conseguir, né, olhar ali, né, com amorosidade, tudo o que aconteceu, né? Aí a gente tem a lei do equilíbrio, né, do dar e receber. A gente tem totalmente uma outra dinâmica. Temos também assuntos que são mais fortes, que incluem assassinato, que coisas pesadas. Como eu disse no começo, estou trazendo aqui para você, né, para vocês, né, coisas que nós conseguimos aí num olhar, né? Um olhar aí mais, histórias mais tranquilas, mais calmas, né? E se você tem outros tipos de histórias, né, pode entrar em contato, e aí a gente faz aí algum trabalho somente com você, direcionando aí, né, todo o tratamento e o atendimento para você, tá certo? Um outro exemplo também, né, que eu fui também, né, que fomos olhando ali para a situação, né, da criança. A criança, né, ela via mãe e o pai brigarem, né? Então, peraí, vamos começar do começo. A mulher casada com um homem, e os dois brigavam demais, do nada brigavam por qualquer coisa, um olhava para o outro, brigava, briga, 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 briga. Foi olhado para trás também, para a relação dos pais. Como que foi a relação dos pais, né? Também de brigas, um atacando o outro verbalmente, a criança vendo tudo aquilo, né? Nós somos metade mãe, metade pai. Então o pai atacava a mãe, a criança guardava. A mãe devolvia para o pai, a criança guardava, né? E aí o que que acontece? Para ela se cria ali como se fosse uma verdade, né? Ela foi criada dentro daquele espaço, né? E quando ela fica, né, num relacionamento,
ela projeta ali no outro o que para ela, o que ela vivenciou lá na infância, né? E aí começam-se ali as brigas. Então também é um fato ali, né, de olhar para essa criança, de deixar as brigas dos pais com eles, né? Se eles brigaram, a história deles, quando nós nascemos, os nossos pais já estavam aqui, já pagavam conta, fizeram um monte de coisa errada, um monte de coisa certa, são pessoas normais, erram, acertam, fazem coisas erradas, né? E a gente às vezes tem, né, quando criança, que, nossa, meus super-heróis, né? E não, são pessoas normais que nos deram ali a vida, né? Então, para a gente não ficar com essa projeção ali com os pais também. Então, se eles são os nossos super-heróis, tudo que acontece entre eles a gente traz a verdade para a gente, fica no nosso inconsciente. Ficando no nosso inconsciente, não olhado, não ressignificado, eu projeto no outro, né? Eu acho que esses dois exemplos aí trouxe, né, algum entendimento, um pouco de entendimento, como que funciona um pouco sobre essa dinâmica, tá? Em cima aí da visão sistêmica. Então, meus amores, né, é muito interessante nós olharmos ali para os nossos padrões. O que o meu parceiro ele está sendo espelho para mim, né? Ah, talvez o outro não se cuida, o outro não olha para mim, você está indisponível, né? E eu estou me cuidando? Estou olhando para mim, né? Então, é muito interessante. Então, duas dinâmicas aqui que foram passadas para vocês, para a gente poder entender ali o básico do básico. Cada caso é um caso, cada assunto é um assunto. Nós podemos entrar em várias dinâmicas aqui, tá? Dinâmicas, às vezes, né, de histórias que, às vezes, o pai, né, ele morre, e aí o filho, ele assume o papel de pai, e ali ele casa inconsciente com a mãe e fica indisponível para um relacionamento. Quantas pessoas assim eu já conversei que, nossa, eu tô às vezes ali com o meu namorado e a mãe dele liga, ele já sai correndo e vai lá atender, fazer as coisas, às vezes é para trocar uma lâmpada, né, e me larga e tá lá. Então, a gente tem vários assuntos que a gente pode trazer aqui, né, para gente ficar aqui conversando. Por isso que eu falei, cada caso é um caso, né? Podemos, bom, acho que eu nem vou ficar trazendo muitos casos, né? Às vezes a mãe ali ela é traída, né? E aí acaba também não deixando o filho disponível para o pai, aí o filho acaba não olhando ali para a vida, né? Fica ali totalmente indisponível, totalmente perdido, sabe? E aí acaba ficando ali olhando para a morte, né? Indisponível para a vida, indisponível para o outro, entende? Então cada caso é um caso. Mas o que que eu quero aqui compartilhar com vocês, né? Olhe para o seu parceiro, né? Ah, Carol, mas eu não tenho parceiro, eu tô procurando. Tá. Olhe para os dois últimos parceiros, ou os parceiros assim que foram mais longos, né? Parceiros ali de relacionamento sério. Como que foi? O que que ele estava servindo de espelho para mim, né? O que ele estava fazendo, né, que deixava eu muito brava, que eu não gostava, que me irritava, né? Pega um caderninho, convido vocês a fazerem esse exercício, né? Com quem está no relacionamento, olhar para o relacionamento, né? Ou quem não está no relacionamento, olhar aí para os últimos relacionamentos sérios, né? O que que me irritava, né? Qual foi a causa do término? Como que foi, né? Anote e olhe para aquilo. E aí você se vira e olha ali para o seu passado. Olha para sua criança, olha ali para sua criança, né? Olha ali para os seus pais. Em relação a isso que o seu parceiro está sendo de espelho para você, como que era no relacionamento com os seus pais? O relacionamento dos seus pais. Você está repetindo o padrão? Você consegue ter essa percepção, né? Então esse é engraçado, é um olhar muito interessante, né? Eu até convido mesmo assim a vocês escreverem, porque é um exercício que demanda um tempo, né? Você sentar, conectar ali com você, né? Que tipo que eram os seus pais dentro de relacionamentos? Como era o relacionamento dos seus pais? Como era o relacionamento dos seus avós? Como que você via aquele relacionamento? Como que você vê aquele relacionamento? Eles brigavam, tinha traição, tinham brigas, o que que tinha ali que te chamava atenção? Escreva, né? E aí, escreva do seu parceiro também. Você vai conseguir, através deste exercício, né, você enxergar ali alguma repetição, ou algo que precisa ser olhado, ou algo que realmente ele está seguindo ali o padrão, que está fazendo parte da sua criança, que você precisa ressignificar, né? Se você tiver dificuldade com isso, pode me chamar no particular, a gente vai conversando sobre, né? Se você quiser compartilhar, Carol,
Eu coloquei isso aqui dos meus pais, dos meus avós, do meu parceiro, né, ou dos meus ex-parceiros. O que que você acha? Então, se quiser interagir ali comigo, estou disponível para vocês. Tá bom? Um super beijo, espero ter ajudado com esse vídeo. Dúvidas, é só me chamar. Super beijo.